Conhece esse site aqui? É o site do Departamento de Guerra do Estado americano. Exatamente em 10 de julho de 2026, eles liberaram para todo mundo poder baixar o que eles têm de arquivos de registros ufológicos, objetos voadores não identificados. Hoje, exatamente, eu estou gravando esse vídeo no dia 12, 2 dias depois. Eu fiz uma análise de alguns vídeos e tem mais materiais aqui. Eu peguei as partes que eu considerei mais importantes. No intuito, só para a gente fazer uma análise dessas imagens. E o que você vai ver, se você até agora não viu nem no TikTok, se você até agora não viu em nenhuma outra plataforma, são pontos luminosos, alguns objetos cujo a forma não tem uma grande definição, mas chama muito a atenção. E o ponto que eu vou levantar aqui em questão é: se é ou não extraterrestres, aqui eu vou deixar em aberto. Vai para os ufólogos explicarem, vai para você jogar a tua imaginação a esmo. No entanto, o que a gente vai conseguir definir é que são realmente objetos que não têm identificação. Depois eu vou mostrar para você a pergunta que eu fiz diretamente para a inteligência artificial, para ela dar um suporte para nós aqui, literalmente, para você entender melhor. Bom, eu estou gravando direto aqui da tela do meu computador e tem aqui, né, o Departamento do Estado de Guerra americano. Eles deixam para você poder baixar, e essa parte eu acho muito legal. Realmente, há quem diga que o Donald Trump está fazendo isso para meio que ser uma cortina de fumaça, ele fazer com que a população preste atenção em outras coisas, em outros casos. Agora, aqui em ponto que interessa para nós é a questão das imagens que eu preparei, quer dizer, fiz uma breve edição para a gente fazer uma análise. Bom, antes de mais nada, antes que vocês me questionem, eu não sou especialista em ufologia, perfeito? A minha formação, eu sou biologista celular e estou fazendo aqui uma análise junto com vocês. Mas eu, em particular, cara, eu achei algo muito sinistro. Quer ver? Bom, primeiro ponto, dá uma olhada no processo que foi de captação deste UFO, né? Deste objeto voador não identificado. Ele não tem formato de avião, não tem formato de balão, não tem formato de drone clássico, aqueles que teriam hélices, né? Pelo menos 4 hélices ou um drone com asa. Ele foge completamente desse critério. Me parece, pela imagem aqui, se eu não me engano, é sobre a superfície do oceano. A que velocidade, os dados aqui, eu não tenho, eu não consigo registrar. Me parece ser em grande velocidade. Esse outro aqui, que eu quero mostrar para vocês, ele é uma forma de uma tripa. E essa tripa, ela não é uma tripa contínua, não é um filamento, uma coisa única. O louco aqui é que se você fizer uma análise melhor dele, você identifica como que se fosse pontos que estivessem alinhados um ao lado do outro. Aqui, ó, dá para ver melhor. Parece que são pontos que estão alinhados um ao lado do outro, né? E esses pontos, eles acabam constituindo uma fita. Tô parando aqui a imagem aqui, dá para ver, né, que não é algo contínuo. Você sabe o que eu acabei surtando mais aqui? Se de repente isso não é apenas uma parte de uma grande estrutura invisível que está sobrevoando a nossa atmosfera. Cara, eu tô delirando. Então, eu acho que você analisando a imagem, lembra muito algo que fosse apenas uma parte de uma grande estrutura invisível. Será que não seria uma nave-mãe sobrevoando a superfície do planeta? Esse outro aqui lembra também um outro ponto luminoso, uma estrutura luminosa pequena. Me parece, também sobrevoando o oceano. Aqui já dá para ver que ele está a uma certa altitude. Eu não sei se ele está acima das nuvens, é muito estranho. Tá, e talvez você esteja perguntando, será que ele já teve uma experiência UFO? Eu já tive uma experiência de ver pontos luminosos com movimentos inteligentes que saíam de um grande ponto luminoso e retornavam, tá? Então aqui, enfim,
ou seja, um avistamento. Inclusive eu vi, a minha esposa viu, não deu bola. Esse daqui é muito, muito sinistro. Ele tem aqui 3 pontas na parte de baixo, 3 pontas na parte de cima. Aqui, se você pensar bem, dependendo do ângulo que você está vendo, você poderia interpretar essa estrutura aqui ó, como se fosse um drone. Aqui poderia ter hélice, 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 hélice. Aqui seriam mais 2 braços, poderíamos interpretar assim, tá? Eu repito, eu estou fazendo uma análise aqui junto com vocês. Esse daqui eu achei o mais bacana. Esse outro aqui, aparentemente aqui não tem nada, mas daí passam 2 estruturas muito rápidas aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mais uma vez, olha só. Passa um aqui e aí passa outro numa velocidade muito significativa. E aqui, esse outro, cara, eu separei uma série que era para mostrar para vocês. Parece que ele tem uma estrutura pendurada nele. E aí você levantaria o questionamento. Mas isso aí não tem cara de ser um balão atmosférico? Não seria essa a proposta de pensamento? Veja, eu aqui colocando para vocês, eu não tenho a mínima noção do que isso seja. Há uma grande possibilidade também de ser uma estrutura como se fosse um balão atmosférico. Pega um vento na atmosfera, pega uma velocidade e vai embora. Eu não sei a velocidade com que estava esse objeto aqui, não existe a referência, não existem dados passados pelo departamento americano, inclusive eles tampam, né? Vocês podem ver aqui essas partes escuras, realmente não deixando demonstrar de que parte que esses objetos foram detectados. Você não sabe se literalmente isso está sobre a área de controle norte-americana, realmente eu não sei dizer. Outro ponto aqui, ó, tem mais, esse aqui tem pouca definição, mas dá para ver que tem um objeto detectado e a velocidade aparentemente ali é impressionante. Esse aqui também, dá para ver, ó, ele detectou esse ponto. Me parece, e você pode colocar aí depois no seu comentário, que isso aqui são pontos de calor, tá? Que aí acaba gerando essa coisa meio esbranquiçada, não sei. A pergunta que fica aqui é bem simples. Será que isso daqui é realmente extraterrestre? Ou será que isso é do nosso próprio planeta? E se for do nosso próprio planeta, deveria haver uma ciência preparada para fazer uma análise do que realmente existe de componentes na nossa atmosfera. Eu acho que ficaria mais bacana, eu acho que ficaria mais interessante para fazer uma análise como essa. Até porque seria algo muito inovador para identificar o que tem nessa atmosfera. Talvez isso seja partículas que se acumulam em densidade devido a uma condição de energia emanando um calor e se dissipando pela atmosfera. Será? Uau! Eu vou reduzir o volume aqui para nós que me pegou de surpresa. Realmente, fazendo uma análise do que a gente vê aqui, não obedece nenhum parâmetro que você conheça de morfologia de aeronaves. Bom, eu fui no ChatGPT e lá no ChatGPT eu fiz uma pesquisa e coloquei para ele quantos avistamentos OVNIs, no caso aqui os UFOs, são registrados anualmente. Olha o que ele responde para mim. Em relação ao mundo, são de 10 a 20 mil relatos de avistamentos registrados. Já imaginou o que você não tem de avistamentos que não são registrados? É bem interessante. Nos Estados Unidos se registram normalmente de 3 a 8 mil relatos anuais. Bastante interessante. E aí tem a França também, que ele fala que tem um órgão específico, o JPAN, não sei se é assim que se fala, pelo menos em português, que trabalha justamente com avistamentos, registros desses relatos e assim vai. E aí ele coloca o seguinte, quando eu fiz uma outra pergunta para ele, o que são esses registros liberados pelos americanos? Aí ele coloca, bom, entre os principais materiais divulgados são vídeos da Marinha dos Estados Unidos, relatórios do Pentágono, audiências no Congresso dos Estados Unidos. E aí eu perguntei também com relação à questão o que esses documentos eles estariam dizendo para nós. Ele coloca o seguinte:
confirmam que há objetos ou fenômenos que não foram identificados. E aí ele coloca o seguinte: reconhece que alguns casos merecem investigação por razões de segurança nacional, principalmente quando ocorrem próximo a áreas militares. Então, certamente, o que foi registrado aqui deve ter, em parte, dentro do território americano. Aí ele coloca também o seguinte: nos relatórios mais recentes, muitos casos foram posteriormente explicados como balões, drones, aeronaves convencionais, satélites, fenômenos atmosféricos, limitações ou erros de sensores. Então isso aqui é importante. E aí, já baixou os arquivos e deu uma olhada com relação à questão desses avistamentos ufológicos? Na minha opinião, quer saber mesmo? Não são ETs. Para mim é do nosso próprio planeta. E eu acho que não sabemos de tudo. E a ciência sempre está descobrindo uma coisa ou outra. Eu acredito que esses fenômenos atmosféricos, boa parte deles podem ser explicados, boa parte deles podem ser justificados pela ciência. E aqueles que não são, certamente, acredito que possam ser moléculas, substâncias, algum elemento químico que em grande condensação se dissipa pela atmosfera. Será que não seria isso? Será que você é ufologista e já viu avistamento? Eu não sou ufologista e já vi pontinhos luminosos no céu com movimentos estranhos, mas até provar que é ET é uma outra história. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para você em alguma coisa. A gente se fala na sequência, estou esperando a tua inscrição, a gente conversa no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal, tchau, tchau!